Minhas irmãs, é uma alegria muito grande retornar ao nosso Centro Tupiara. Aqui já temos uma experiência muito grande da família, que sempre nos partilhávamos juntos. Felizmente, eu ainda mantenho a minha vida. Não sei até quando o nosso mestre nos mantém, mas enquanto durarmos, a nossa alegria e nosso entendimento da evolução que aqui o Tupiara faz parte, nós nos sentimos como amigos e discípulos do Tupiara. Sabemos que estamos em homenagem ao nosso querido Anísio Teixeira e antes dele a Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, como nós sabemos, nasceu lá em Pernambuco, na cidade de Recife, em 1884. É muito tempo. E ele, à época, o seu pai, ele já era um comerciante maçônico, ele era maçom e era então também um senhor honesto e muito bom. Ele, Pedro Ernesto, foi estudar medicina na Bahia. Foi um dos primeiros lugares, foi lá para a Bahia, não se formou na Bahia, ele acabou se formando no Rio de Janeiro, em 1908. E era um grande médico, não podemos nem discutir esse fato, mas ele, inclusive, fazia parte da Academia Nacional de Medicina, não apenas aqui no Rio de Janeiro, que era a Academia Nacional de Medicina, mas também ele tinha posições de destaque lá nos Estados Unidos e também na França. Eles o reconheciam como um bom médico. Aqui, na Academia Nacional de Medicina, não significa só um bom médico, significa um médico que se torna um máximo e se torna aquele que se distanciou de outros médicos para se tornar reconhecidos, não apenas pelos seus discípulos, pelos seus clientes, mas também pela própria Escola Nacional de Medicina. Pedro Ernesto, ele, na época em que se formou, ele já tinha condições, depois de algum tempo, de fundar algumas, lá por volta de 1920, ele possuía uma loja, uma casa da cidade, onde ele também fazia cirurgias para
lá na sua sala de operações, ele fazia serviços de raio-x, de clarioterapia e também fazia gratuitamente pesquisas de medicina e socorro a pessoas que não tinham muitas condições financeiras. Ou seja, Pedro Ernesto, apesar de ter salas de operação, 4 salas de operação, mesmo assim, e eram despesas muito grandes em que ele era obrigado a aceitar e a receber pacientes, mas ele tinha a capacidade de receber pacientes que não tinham condições financeiras e ele os atendia. Ele, além de atender pacientes, ele também desenvolvia a sua atenção a oficiais do Exército. À época, a política era também um pouco agitada. Dentro do Exército havia divergências, mas ele sempre apoiava os seus amigos, os seus tidos como pessoas adequadas e merecidas, apesar de pouco dinheiro financeiro. Pedro Ernesto se torna prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E ele, como prefeito, ele teve uma atividade além da medicina. Ele teve a capacidade de criar escolas onde as crianças aprendiam e percebiam lá, porque antes as escolas das crianças não eram das mais positivas. Às vezes faltava água, faltava locais adequados, mas Pedro Ernesto, ele criou escolas que eram aptas a aceitar os seus alunos. Uma delas foi instalada no Morro da Mangueira. Foi a primeira escola lá no Morro da Mangueira. E foi uma escola muito boa. E, se não me engano, até hoje ainda funciona. Em cerca de 1930, cerca de 80% das unidades escolares funcionaram em prédios alugados antigamente, e eram prédios que não eram dos melhores, mas com Pedro Ernesto, ele criou escolas dignas de aceitar e de receber crianças para aprenderem, e que hoje em dia parece que tem havido algumas mudanças. As escolas hoje em dia não são tão perfeitas e tão disciplinadas como era no tempo de Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, ele, além de
médico, de professor, de prefeito, ele procurou se aproximar de uma coisa que se chama sambistas naquela época. Sambistas, médicos, não apenas, mas eles eram músicos. Pedro Ernesto, ele conhecia Flávio das Neves, que era presidente da Associação das Escolas de Samba na década de 1930. Paulo da Portela e Saturnino Gonçalves da Mangueira, que passava então como destaque, feito por uma senhora que era muito reconhecida, chamada Isabel Lustola, que era praticante e escrevia livros a respeito desses detalhes. Pois bem, Pedro Ernesto, ele colaborava e intervia nos morros, tanto na campanha política para as eleições das assembleias, da Assembleia Constituinte, como no Pleno Município de 1934, o governo do Distrito Federal, entre outras iniciativas, patrocinou a Noite das Escolas de Samba, procurando valorizar o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu tive o cuidado de imprimir esses detalhes, porque essa visão de Pedro Ernesto, dessa forma, não é conhecida por todos nós. Apenas aqueles que frequentam, por exemplo, aqui o nosso Tupiara, que faz homenagem a Pedro Ernesto, como também Pedro Ernesto, atualmente, o seu nome batiza diversos locais da cidade. O Hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde, em particular, eu tive a oportunidade de, paralelamente ao estudo de engenharia, lá na Ilha do Fundão, eu também participava aqui da escola aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aqui eu estudei matemática e lá no Fundão era engenharia, onde o nosso presidente também é engenheiro, se não me engano. Um outro detalhe é que, além das escolas municipais situadas lá na Lagoa e na rua Bairro da Gamboa, a Câmara dos Vereadores também, lá o palácio que abriga a Câmara dos Vereadores, é o local onde medalhas de mérito são doadas ou inseridas a pessoas que merecem a sua observação. Então, Pedro Ernesto, aí, a medalha de Pedro Ernesto é para essas pessoas.
Portanto, Pedro Ernesto é um político de renome, é um homem que sabia atender os mais necessitados, sabia atender aos mais necessitados e se torna um espírito elevado a tal ponto que aqui o Tupiara faz a sua homenagem a Pedro Ernesto. E é isso que fazemos. Paralelamente a Pedro Ernesto, nós temos que imaginar um pouco o que nós, o que estamos aí, do lado de lá, não apenas os nossos amigos, que são trabalhadores daqui do nosso Tupiara, médiuns do nosso Tupiara, mas do outro lado, há pessoas como milhares de outras pessoas buscam o Tupiara para receberem a proteção espiritual, a proteção por parte do que aqui está, o nosso Tupiara. Pai Manel e outros tantos, José Herman, o nosso Getúlio, quantos? E acima de tudo, o nosso Mestre Jesus. Eu gostaria de citar a todos, mas todos são conhecidos por vocês e conhecidos pelos trabalhadores. Mas nós temos que lembrar, principalmente, do nosso Mestre Jesus, que ele veio trazer e tentar incentivar que a época, quando ele esteve presente, tentou ensinar a todos como se deviam se dedicar ao Pai Criador, mas também respeitar a Ele propriamente dito. Mateus, aquele que escreveu na Bíblia, é o primeiro título de Mateus. Mateus, ele tem passagens ali muito bonitas, lindas, que vale a pena nós lembrarmos. No capítulo 5 de Mateus, começa Mateus com as bem-aventuranças. Mateus escrevia o que ele ouvia Jesus falar. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. São pobres não de uma maneira geral, mas são pobres que mesmo espiritualmente eles não se julgavam submissos a riquezas. Então aí aqueles que não são metidos a ricos, eles se tornam às vezes pobres pelo Espírito, porque eles não ficam submissos a riquezas. Então ali aparece: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então tudo isso são as bem-aventuranças que estão lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E tem muitas coisas que nós deveríamos ler, estudar e procurar seguir aquilo que Jesus, aqui, o nosso Mestre,
tenta nos educar e nos ensinar, porque temos muitos, mesmo alguns, que admitem e que reconhecem o espiritismo de uma maneira geral. Muitos às vezes se esquecem de detalhes, Muitos às vezes se recusam ou não se lembram de imaginar o que éramos nós tempos atrás, o que éramos, vidas passadas, quem éramos nós em vidas passadas. Muitos, mesmo dentro do catolicismo, não acreditam em reencarnação. E muitos daqueles que buscam aqui a proteção de Tupiara e de toda essa equipe, e que buscam um templo como esse, que acreditam na reencarnação, muitos que vêm não acreditam, não sabem, mas muitos que acreditam, às vezes, não fazem o raciocínio da seguinte forma: o que eu era no passado? Por que eu reencarnei, voltei à vida de uma forma? E isso está lá na Bíblia. O próprio Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem o povo que eu sou? Uns, então disse Pedro, uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias, outros dizem que és João Batista. Então Jesus falou assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então eles não sabiam o que responder. Pedro disse: tu és o Filho direto do Pai Criador. Sim, isso é verdade, mas vejam a pergunta de Jesus: quem dizem o povo que eu sou? Ou seja, Jesus dá a admissão de que ele estaria reencarnando e que ele teria sido alguma coisa, o Filho de Deus ou algum espírito anterior. É o caso que se acontece e que é analisado e estudado por aqueles que admitem a religião espírita, a reencarnação. E aí fica a pergunta: muitos de nós buscamos um templo espírita como esse, um templo tupiara como esse, para encontrar a recuperação da saúde, dos problemas mentais que nós temos, dos problemas que precisamos também serem atendidos nos locais de medicina e etc. Mas nós procuramos a ajuda do plano espiritual aqui no Tupiara. Então, muitos de nós nos preocupamos apenas com a parte de saúde, mas muitos de nós se esquecem e não se preocupam em saber o que nós éramos. Como Jesus perguntou: quem dizem o povo que eu sou, ou que eu era? Então, conosco, que temos essa noção de um templo como esse, talvez devêssemos lembrar e perguntar: quem teria sido eu em vidas passadas? Por que eu retornei numa encarnação e aprendi com uma família? Será que essa família onde eu fui filho, como nós falamos,
Ou será que éramos de outra família e que tínhamos uma vida diferente e que fomos reencarnados para melhorar o que somos, mas no sentimento, no coração, no que pensamos, porque muitos de nós somos revoltados contra alguma coisa. Nós às vezes não aceitamos compromissos que somos obrigados e nós nos tornamos sempre reacionários a alguma coisa. E isso são erros que nós trazemos de vidas passadas e que nós deveríamos agora não apenas cuidar da saúde, mas cuidar do que nós temos dentro do coração, a bondade, a simplicidade, levar também a ajuda aos mais necessitados, nos tornarmos bons de coração. E isso é que é importante, nos tornarmos melhores. Isso é muito importante quando nós frequentamos um templo como esse. Todos que aqui estão, eles são simplesmente ajudantes do plano espiritual. Com certeza passaram também pela fase de talvez anteriormente terem problemas de saúde e que encontraram aqui a proteção, mas verificaram que eles tinham a influência espiritual e agora se tornam também trabalhadores do plano espiritual aqui no Tupiara. E fica a pergunta: e nós que estamos aí fora, quais são os problemas que nós temos? São apenas problemas de saúde? São saudades? São doenças? O que são? São revoltas contra parentes, contra os pais, contra os filhos? O que somos nós? O que nós temos que fazer? O que nós devemos fazer para nos tornarmos melhores? Ainda no Evangelho de Mateus, tem uma passagem em que Jesus ia falar a respeito de parábolas do semeador. Mas antes de falar na parábola do semeador, Jesus falou assim: o espírito imundo, quando se afasta da casa de um homem, ele ele anda por lugares áridos, e esse espírito, vagando por lugares áridos, não encontrando repouso para si, ele decide voltar para a casa de onde ele estava. E se ele chega a essa casa e encontra a casa do mesmo jeito, varrida, ornamentada, ele traz consigo outros 7 espíritos, e o estado daquela casa, daquele homem, é pior do que a anterior. Então isso se aplica também para cada um de nós, para as nossas casas. Como é que são as nossas casas? A casa onde moramos, a família que moramos. Será que a família, às vezes, estão sempre em revolta uns com os outros? Os filhos contra os pais contra os filhos? De que vem essa divergência? Vem do plano espiritual e do plano anterior.
E Jesus já explicava isso, que ele havia reencarnado e que um homem, um espírito que fica ali na casa de alguém, perturbando alguém, trazendo às vezes até moléstias para a pessoa, não apenas espiritual, mas muitas das moléstias que nós temos vêm da parte espiritual. E isso é um dos casos muito certos de nós entendermos, que muitos deles são limpados aqui no Tupiara. Então, aqui no Tupiara, muitas das vezes, esses espíritos que trazem obsessão, eles são afastados. Não apenas aqueles que trazem obsessão particularmente, mas muitos dos espíritos, eles trazem também moléstias para nós. Muitas das moléstias que médicos são incapazes, às vezes, de identificar, e que aquela moléstia continua aumentando, a parte espiritual é utilizada. E isso vem por ensino de Jesus. Isso é importante nós sabermos. Nós que aqui estamos, principalmente aí no segundo andar, é importante que nós tenhamos essa noção. E eu tenho certeza que o grupo que aqui trabalha e que os ajuda no passe e em todas as outras atividades para auxiliá-los, eles possivelmente, é possível, e talvez tenham passado também por fases, por tempos onde sofriam de alguma coisa e encontraram aqui no Tupiara a ajuda e a certeza de que eles também podiam ajudar ao próximo. E isso é a melhoria do espírito, do íntimo de cada um deles. Se tornam bons de coração, se tornam ali trabalhadores para auxiliar aqueles mais necessitados e que aí estão. Então isso é uma beleza muito grande. Eu não sei. Tem uma passagem aqui, também em Mateus, que dizia o seguinte, ainda palavras de Jesus. A época de Jesus, quando falou, e que eu vou repetir, a época, o sal que se usava nas comidas, o sal não era o sal como hoje em dia tem. Hoje nós pegamos sal nos oceanos e em vários lugares, mas na época era só de terra. Então Jesus usou essa frase: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a se tornar insípido, ruim, para nada mais serve senão ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então ele dizia: vós sois o sal da terra. Então na época a pessoa boa era como se fosse o sal da terra, porque ele auxiliaria os alimentos. Então, vós sois o sal da terra. Mas se o sal vier a se tornar insípido, ou seja, desprezível, para nada mais serve senão ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder. Vejam só, a luz do mundo. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele quis dizer que aquelas pessoas a quem ele se dirigia eram luz do mundo, podia iluminar aqueles que estavam por perto. Então, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se pode
manter uma cidade, ou uma água, ou um fogo, e botar sobre a terra. Não pode. Teria que ter um outro tipo de procedimento. Não ajunteis, dizia ele, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina assim toda a casa. A luz, aí sim, se faz vista por todo o mundo. São palavras de Jesus que nós devemos sempre lembrar, reler e lembrar sempre que nós, cada um de nós, podemos ser a luz do mundo, podemos ser o sal que alimenta a todos eles, ter livre o coração, atender àqueles mais necessitados. Nós, da necessidade que todos nós temos, nós podemos alterar isso e nos tornarmos também pessoas que podemos auxiliar aos outros. Isso é importante nas palavras de Jesus. Jesus tinha outras informações que é importante que nós nos lembramos. Atualmente, e mesmo àquela época, pessoas buscavam riquezas, dinheiro. O que nós fazemos hoje em dia? É só buscar recursos financeiros, dinheiro, riquezas? Ou nós nos preocupamos em auxiliar os outros, em ajudar os outros, em amansar o nosso coração? Então Jesus dizia isso, que era muito importante. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Então vejam só, na época de Jesus, já existia esse tipo possível de coisa. E ele dizia, então não ajunteis para vós tesouros na terra onde todos viviam, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajunteis para vós tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Vejam que frase linda que dita por Jesus. Ajunteis para vós os tesouros que nós procuramos. Que tipo de tesouros nós procuramos? Tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver esse tesouro nosso, no céu, aí estará o nosso coração. Então é importante que nós leiamos livros como esses, a Bíblia, vale a pena, o Novo Testamento particularmente. Não fazemos questão do Velho Testamento, um pouco discutido, mas o Novo Testamento vale a pena, mesmo que seja da Igreja Católica, mas nós, como espíritas, como aqueles que aceitamos o plano espiritual, nós temos a condição de encaminhar por aí, para o plano espiritual, e isso é muito importante. Tem uma passagem também que é muito interessante, que eu trouxe aqui para falar com todos. Tem uma passagem ainda em Mateus, que Jesus, ou Mateus, escreveu,
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Então Jesus disse assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá vosso Pai que está nos céus? Então isso é importante. Se nós, mesmo não sendo bons de coração, nós que atendemos aos nossos filhos, que nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o que dirá o nosso Pai Celeste que está no céu? Então, a leitura dessas passagens numa Bíblia como essa é importante, vale a pena. Aqueles que querem estudar um pouco mais da doutrina espírita, vai aprender muita coisa e vai ver a necessidade que nós temos de melhorar um pouco o que sentimos e o que devemos fazer no dia a dia. André Luiz, através de Chico Xavier, escreveu alguns livros que valia a pena nós lermos um pouco. Um dos livros é Nosso Lar. O outro, E a Vida Continua. Vejam só o título, E a Vida Continua. No Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu. Obreiros da Vida Eterna. São livros escritos por André Luiz através da psicografia do Chico Xavier. Vale a pena comprar e ler. Eu tenho a impressão que aqui no centro tem esses livros. Vale a pena pegar, ler e ver o que a gente aprende desses livros. É muito importante. Tem uma passagem, eu não sei, já está mais ou menos. É uma passagem que seria muito longa e que talvez não vale a pena nós entrarmos em detalhes. É uma das parábolas, parábola do semeador. Eu não vou entrar em detalhes pela parábola do semeador, porque ele dizia assim: o semeador saiu a semear, uma parte caiu na beirada do caminho, vieram as aves e comeram, outra parte caiu no meio da água, ainda pouca, também não veio logo o sol, queimou e aquela semente morreu, a outra caiu no meio de coisas que não dava para plantar e para subir, mas uma das coisas da parábola era que a semente caiu num solo perfeito. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o solo que a semente foi levada até lá, são os ensinos que nós recebemos aqui nesse templo. Isso é a semente que o nosso coração, o nosso pensamento está recebendo, como se fosse a semente que foi semeada, tanto de um jeito ou de outro, ou é simplesmente os ensinos vão para longe de nós ou vêm para a terra onde o nosso coração vai crescer. Esse é o ensino da parábola do semeador. Que fique para todos nós essa noção, a noção da bondade, a noção do tratamento dos mais necessitados, a ajuda, inclusive até aceitar talvez algumas ofensas,
a nos tornarmos, procurarmos novamente sermos amigos e também trabalhadores. Esse é o futuro da nossa vida, do nosso bem espiritual e do nosso bem mental. Que Jesus esteja conosco agora e sempre.